Oi, gente, eu sou a Milena e é a primeira vez que eu gravo um vídeo pro YouTube. O título desse vídeo é Colecionando Sonhos ou Colecionando Frustrações. E esse tema, ele me veio à cabeça justamente porque esses últimos dias eu tenho pensado muito sobre isso. E eu acredito que Deus tem me tocado, o Espírito Santo tem me tocado muito sobre esse assunto. E às vezes me vem muitas frustrações por lembrar e por pensar em metas que eu tinha, que eu tenho, e que não se concretizaram, que eu não consegui alcançar. Por sonhos que para mim eram tão importantes e que hoje em dia não são tão mais importantes, ou até mesmo sonhos que eu ainda tenho guardado lá dentro. Comecei a orar a Deus e pedir direcionamento a Ele, para entender como eu devo seguir de acordo com esses sonhos. E só contextualizando um pouquinho aqui para vocês entenderem, acredito que esses pensamentos tenham vindo com mais frequência por conta das últimas mudanças na minha vida. Faz 5 meses que eu casei e eu morava em Camusim, uma cidade interiorana, e aí eu me mudei para Fortaleza, né? E assim, só o fato da mudança, para mim, já foi uma coisa muito grande. Talvez em outro vídeo, se tiver mais vídeos, não sei, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas eu tive que mudar de casa, eu tive que ir para longe da minha família, eu tive que sair do emprego, eu tive que mudar de igreja. E essas muitas mudanças me trouxeram esses pensamentos. Eu não me arrependo disso, não me arrependo de ter casado, não me arrependo dessas mudanças, mas todas elas vêm junto com os desafios novos. E por que colecionando sonhos ou colecionando frustrações? Porque todo mundo sonha. Todo mundo tem um sonho, tem muitos sonhos, e nem sempre a gente consegue alcançar. E tudo bem por isso. Porque às vezes não é o melhor pra gente. Deus sabe muito bem dos nossos sonhos, Ele nos conhece por inteiro. E eu sempre acreditei desde nova, desde que eu aceitei Jesus, desde adolescente, que o Senhor, Ele se preocupa com os nossos sonhos, Ele se preocupa com o nosso coração. Então, o primeiro pensamento, às vezes, que vem na cabeça quando a gente começa a sonhar, e é um sonho um pouco grande, a gente acha que é um pouco grande demais pra gente, é que é besteira. Ou então que não vai se realizar, porque, não vou nem orar por isso porque não é da vontade de Deus, Deus não vai se preocupar com isso. E na verdade não é isso. O Senhor, Ele se preocupa com tudo da gente, Ele sonda tudo nosso. E eu acredito desde sempre que Ele se preocupa sim com os nossos sonhos. Mas acontece que ao longo dessa coleção de sonhos que a gente vai estabelecendo, profissionalmente, um relacionamento, um casamento, uma casa, sei lá. Ao longo do tempo que a gente vai colecionando sonhos, a gente encontra também as frustrações de sonhos que não acontecem. E a gente começa a se perguntar a Deus por quê. E aí eu quero citar algumas coisas aqui, ler alguns versículos e falar um pouco sobre isso. A Bíblia está repleta de versículos falando sobre sonhos, mas eu vou citar alguns mais conhecidos. Tem um que se encontra em Provérbios, que fala assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Em outras traduções fala que no coração do homem há muitos sonhos, mas para estabelecer é o Senhor, né? O Senhor que estabelece eles. E quer dizer assim, que às vezes a gente sonha demais e coleciona muitos sonhos. Mas a gente tem que entender que quem os faz acontecer, quem permite que aconteça é o Senhor. Isso a gente tem que ter em mente em primeiro. Então, se a gente quer muito um sonho, a gente tem que pedir para aquele que é o dono de tudo, aquele que vai fazer ou não o seu sonho acontecer. Então, orar pelo seu sonho, acredito que seja o primeiro passo. Outro versículo também é em Provérbios 16, versículo 3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Outra tradução diz: confia ao Senhor os teus pensamentos e os teus sonhos serão estabelecidos, né? Esse versículo, ele fala de consagração. Não basta só você orar, só você pedir pelo seu sonho. Você também tem que entregar ao Senhor a sua vida inteiramente para que Ele possa fazer o melhor por você. E também tem que se consagrar.
Tem um versículo na Bíblia que fala que buscai primeiro as coisas do Senhor, buscai primeiro ao Senhor, e as demais coisas lhe serão estabelecidas, lhe serão concedidas. E aí, colecionando frustrações, tem outro versículo sobre isso. Está lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 32. Ele diz assim: Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Eu escolhi esse versículo também por conta que já aconteceu comigo algumas vezes, e eu já escutei relatos de outras pessoas que às vezes recebem profecias ou até palavras de ânimo sobre algum sonho, sobre alguma coisa que você sonha, e você acaba criando expectativas sobre aquilo. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as expectativas que a gente coloca em cada sonho. Porque alguns sonhos, eles não vão acontecer. Alguns sonhos, eles não são para você. E é o que eu falei de que o Senhor, ele sabe o melhor para nós, ele nos conhece, e a vontade dele, a permissão dele em nossa vida sempre é o melhor. E a gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, a gente tem que tomar cuidado para quem a gente conta nossos sonhos, e também tem que tomar cuidado com as expectativas que a gente coloca. Porque a gente sempre tem que pedir para que Deus faça a sua vontade, não para que o nosso sonho se realize. Eu sei que é muito frustrante, eu já passei por muitas frustrações de sonhos na minha vida. E às vezes a gente não entende o porquê, no momento a gente só quer que aconteça. E fica se perguntando, meu Deus, mas o Senhor não me ama, eu não sou tão importante. Ou outra situação que acontece demais, da gente ficar se comparando com outras pessoas, né? Já aconteceu muito comigo de eu querer uma coisa e querer muito essa coisa, e aí uma amiga, que nem parecia querer tanto, vai lá e consegue. E eu ficava me perguntando assim, meu Deus, mas por quê? Aí eu ficava me comparando, me sentindo assim, menos especial do que a pessoa. Mas assim, Deus, ele sabe todas as coisas e ele me sonda. E ele tem o melhor pra mim. E tudo que eu já vivi hoje, apesar de não ser muita coisa, eu não sou tão velha assim, faz eu entender que tudo tem um propósito. Que realmente tudo tem um propósito. E que Deus sabe todas as coisas. Outra coisa muito que acontece em relação a sonhos é você ficar de braços cruzados. Orar, ficar de braços cruzados e esperar que caia do céu. Acontece demais e eu já passei muito por isso. E eu acho que por isso que eu fiquei pensando muito sobre... fiquei muito frustrada. Porque é o seguinte, você sonha uma coisa e quer muito, mas o que é que você fez para conseguir aquilo? É certo que nós temos que esperar em Deus e na vontade dele. Mas as coisas, elas não acontecem assim. O Senhor, ele faz, ele ajuda quem se esforça. Aquilo que nós podemos fazer, cabe a nós. Aquilo que nós não podemos fazer, cabe ao Senhor fazer. Então, se você sonha, você também tem que se esforçar para alcançar aquilo que você sonha. Eu tenho um exemplo aqui muito, muito bobo, mas que para mim é muito importante. A minha festa de casamento era um sonho que eu tinha desde menina. Acredito que a maioria das meninas tem esse sonho desde adolescente. E eu tinha muito esse sonho. Então, quando eu e meu marido, né, quando a gente noivou, e eu propus isso pra ele, e a gente ficou meio assim porque a gente não tinha condição de bancar uma festa. E ele propôs pra mim também uma viagem de lua de mel, e eu falei assim, não tem condição. Ou a festa ou a viagem. A gente já tá abrindo mão de outras coisas, mas eu admiro muito isso nele porque ele tem muita fé. E pra glória de Deus, talvez depois eu conte um pouco mais sobre isso, a gente conseguiu fazer uma festa. Nesse percurso eu fiquei desempregada, né? Entrou pandemia e tudo, mas a gente conseguiu fazer uma festa muito, muito além do que eu imaginei, porque eu sempre pensei que ia ser uma festa bem, bem simples. E apesar de não ser uma das melhores festas do mundo, mas foi muito lindo, foi muito especial. E aí a gente ainda conseguiu viajar de lua de mel para Foz do Iguaçu. Viajei a primeira vez de avião. Até trouxe aqui para mostrar para vocês. É um globo, né? Uma lembrancinha que a gente trouxe lá do Marco das Três Fronteiras. Não sei se dá pra ver direitinho. É lindo ele. E toda a vida eu sempre tive esse sonho de viajar, de conhecer os lugares no Brasil, fora do Brasil. E eu sempre me via com um globo, uma lembrancinha, um globinho desses, do lugar.
Mas na minha cabeça, aquele sonho era uma besteira. O Senhor não se importava, então eu não orava por isso. Na minha cabeça, isso nunca ia acontecer porque eu não merecia. E eu me comparava com outras pessoas, e além de outras situações. Mas, para minha surpresa, o Senhor, Ele me deu esse presente, nos deu, né, para mim e pro meu marido. E foi muito melhor do que eu imaginava. E hoje, eu olho para esse globinho aqui, ao olhar para ele, eu me encho de gratidão a Deus e entendo que o Senhor, Ele se preocupa com o nosso coração, que Ele se preocupa com os nossos sonhos e as nossas metas. Basta a gente confiar, acreditar, se consagrar, não se comparar e buscar, se esforçar. Que os seus sonhos, eles possam ser os sonhos de Deus também, porque Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim. E que você não colecione frustrações, se por acaso um sonho ou uma meta não deu certo. Entenda em Deus que Deus tem o melhor para você, que você pode sonhar outros sonhos, conseguir outras coisas. Às vezes é um livramento. Então, em vez de colecionar frustrações, colecione sonhos. E é isso, galera. Tchau!